E aí, terceira série, tudo bom? Hoje nós vamos continuar estudando, certo? O capítulo 2, Reformas Religiosas e Renascimento Cultural. Hoje vamos encerrar as reformas religiosas, né? E na semana que vem a gente vai terminar o capítulo aí, né? Com o Renascimento Cultural. O que acontece, galerinha? Na última aula a gente falou um pouco sobre como a mudança da mentalidade europeia, né? Relacionada aí ao humanismo, relacionada à aparente mudança, aparente transformação social que a Europa passava, com o crescimento econômico das cidades italianas, né, com o comércio no interior da França, né, com a divisão do papado, né, com duas sedes, uma em Avignon e outra em Roma, né, o famoso cisma do Ocidente, e principalmente, né, com o contexto aí de mudança dentro da própria fé católica, que vai contribuir para essa mudança na mentalidade religiosa, né? Essas mudanças vão acontecer de início a partir do século XIII e XIV, né, com a constituição aí das ordens mendicantes, que vão ficar marginalizadas, né, de início, por terem voto de pobreza, por se aproximar da população mais carente, né, por iniciar aí, né, um dos grandes princípios da Igreja Católica, que é a caridade, né? Porém, isso vai ser mal visto pelos olhos do clero secular, né, e pela alta hierarquia da Igreja. Tendo em vista que o sentimento de insegurança na Idade Média era bastante grande, né? A população tinha muito medo, né, de não conseguir a salvação, de ir para o inferno, e por esse motivo as pessoas começavam a fazer boas obras e principalmente a comprar indulgências, prática que era condenada por muitos teólogos dentro da igreja, como Erasmo de Róterdam, que vai escrever o Elogio à Loucura, para criticar a venda de indulgências, a questão moral da igreja, né, a venda de relíquias sagradas, de cargos eclesiásticos, né, as investiduras, e vai influenciar aí o pensamento do Martinho Lutero. Outros dois grandes teólogos vão ajudar o Lutero a construir as bases do que seria, né, a sua doutrina. O primeiro deles é o John Wycliffe, que vivia na região da Inglaterra, nesse contexto, né? Veio de uma família rica, porém falava da importância da necessidade, né, de que a Bíblia fosse, né, objeto também para as classes populares, né, onde os intelectuais não deveriam ter, né, como é que eu posso dizer, o domínio sobre a palavra, né? Eles não eram infalíveis, a única coisa que era infalível eram as escrituras sagradas, e ele vai traduzir a Bíblia do latim para o inglês, né? E vai defender a importância da infalibilidade das escrituras, né? Nenhum homem é infalível, muito menos o Papa. Todos os homens são pecadores. E com essas ideias, o Lutero vai construir, né, o pensamento, ou a primeira parte da doutrina dele, que seria, né, o primeiro princípio, que é justamente a livre interpretação da Bíblia, né? Outro grande teólogo que vai influenciar o pensamento luterano, inclusive vai influenciar também pelas ideias aí do John Wycliffe, que é o John Hus, né? O John Hus, que vivia na região da Baviera, né, onde hoje é parte da República Tcheca, né? Ele vai criticar, né, as práticas de salvação, né, da doutrina católica, né? Vai criticar aí grande parte, né, das práticas morais, da venda das indulgências, mas ele vai buscar em um documento antigo, né, da igreja primitiva, chamado Das Ariae, né, que a única fonte da salvação, né, era justamente a crença e a fé em Cristo, né, a fé em Deus. E que não importa que as pessoas façam boas obras, não importa que elas comprem indulgências, se elas não se aproximarem de Deus, não acreditarem nele como Salvador, né, e não ter a fé como a única fonte da salvação, a pessoa não vai ser salva, não importa o que ela faça, né. E para tentar construir aí o que faltava da sua doutrina, Lutero precisou mexer na hierarquia da igreja, né, e ele vai propor aí o sacerdócio universal, né, todo homem que pudesse estudar a Bíblia livremente, né, que acreditasse em Deus como seu, e Jesus como seu Salvador,
podia se tornar aí um sacerdote. E criticava as práticas de celibato da igreja, né? Acreditava em apenas dois grandes sacramentos, a Eucaristia e o batismo, né? Criticava também os dogmas de fé, né? Que é justamente isso que vai ser colocado em prática nas confissões, né? E é justamente isso que ele vai criticar realmente da Igreja Católica, que são a doutrina, né? E principalmente os dogmas de fé. O Lutero vai colocar isso nas chamadas 95 teses, que ele vai aficionar na porta da Catedral de Wittenberg, né? E ele vai ser chamado a se explicar perante ao rei, que era católico, né, do Império de Augsburgo, né, na chamada Dieta de Worms, mas a reforma de Lutero vai ser apoiada tanto pelas classes populares, né, pelos camponeses, né, pelos anabatistas, que vão construir as revoltas camponesas em nome do pensamento luterano, né, e também por parte da nobreza alemã, que queria as terras e o poder institucional da Igreja Católica naquela região, né. Assim, a reforma vai crescer para além do Lutero, né, aqueles que vão duramente criticar, né, as instituições do Sacro Império Romano Germânico, né, vão colocar a reforma de Lutero para além da igreja. Ele vai ser excomungado e vai ser obrigado a romper com ela, né? Só que a reforma vai ser apoiada e disseminada por grande parte, né, da Europa, né? Nos Países Baixos, né, na Suíça com Calvino, os huguenotes na França, né, e também vai obrigar o catolicismo, né, a se reformar, fazendo com que, como no pensamento do Jean Delumeau, um vai agir sobre o outro, né, diga-se de passagem. Vou colocar aqui a minha agenda de hoje, para a gente dar continuidade daqui a pouco ao debate, tá? A agenda vai servir, inclusive, para vocês verem o que nós vamos discutir aí na aula de exercício. Tá passando aí, ó. Assistir o QR Code da página 661, porque tem mais de um QR Code, certo? Assistam, porque vai ser importante aí para o entendimento do capítulo, tá certo? E vamos responder aí também a questão 2 do praticano, a 5 do DH e a 4 dos complementares das páginas 665 a 667, tá certo? Vou abrir aqui meu livro digital para a gente dar continuidade ao debate do capítulo. Gente, como eu havia dito, a reforma de Lutero vai receber a alcunha de protestante por conta do movimento anabatista, né, que vai lutar contra a servidão, que vai querer se livrar do subjugo da nobreza alemã, porém, pelo caráter de classe de Lutero, por ter vindo de família abastada, por ter propriedades, né, por ser um intelectual, ele vai condenar, aí, mesmo que estando certos, né, os anabatistas, como hereges, né, e principalmente, né, pelos seus atos violentos, né. Segundo ele, mesmo estando certa, a ralé não pode, né, questionar direitos de propriedade, né. Vai se colocar contra as revoltas camponesas. Mas, querendo ou não, a reforma de Lutero vai para além do pensamento dele, né. O João Calvino, na Suíça, que vai levar o pensamento de Lutero para lá, ele vai criar uma nova doutrina. Assim, além dos reformadores, vão surgir, né, como nos dizeres do próprio Jean Delumeau, em O Nascimento e a Afirmação da Reforma, os reformistas, aqueles que vão construir a sua própria doutrina, né? E o João Calvino é talvez o principal deles. Além dos princípios do luteranismo, ele vai justificar, né, as práticas de acumulação, né, a importância do trabalho como algo dignificador do homem, né, com a teoria, né, da predestinação, que vai ser pensada por Agostinho como doutrina, mas que, através de Calvino, ganha uma nova interpretação e uma nova dimensão, né. Parte da burguesia europeia vai começar a se converter, né, ao protestantismo, principalmente na vertente de na vertente calvinista, né, por conta da não condenação da usura
e principalmente da importância de utilizar o trabalho como algo dignificador do homem, justificando as desigualdades sociais, né? E também justificando aqueles que deveriam ser salvos por conta do processo da acumulação e outros não, certo? Justificando inclusive a pobreza e a riqueza, né? Era isso que parte da classe burguesa na época queria, né, para se livrar aí do ranço do que seria a usura, né, a venda e principalmente o empréstimo de dinheiro a juros, tá bom? Então a doutrina do Calvino vai justificar através da predestinação, né, não apenas aqueles que deveriam ser salvos ou não, mas aqueles que deveriam se tornar ricos ou não, tá? Vai justificar as práticas de acumulação de início nesse período mercantilistas, né, e posteriormente capitalistas, tá bom? Só que o catolicismo vai ser obrigado, né, a se renovar de alguma forma. Na Inglaterra, a reforma ela vai acontecer dentro do catolicismo, né, porém ela vai ter como principal chefe da Igreja Católica na Inglaterra, criando uma nova religião que era o anglicanismo, o imperador Henrique VIII, né? O Henrique VIII vai argumentar, né, com uma desculpa para conseguir aí as terras e o poder institucional na igreja na Inglaterra, né, que queria o divórcio do seu casamento, que na época não era permitido pela igreja, porque ele só tinha filhas mulheres e queria um herdeiro, né? Ele estava apaixonado pela Ana Bolena e queria fazer com que o seu casamento ele fosse, né, desfeito. Nesse sentido, né, a Igreja Católica não vai permitir, o Henrique VIII vai ser excomungado, né, e ao expropriar as terras da Igreja Católica e distribuí-las entre a nobreza, né, alemã, quer dizer, entre a nobreza inglesa, né, ela vai construir uma lei no parlamento que vai dar poderes religiosos e políticos ao imperador, né. Aí, assim vai surgir, através do famoso ato de supremacia, uma nova religião, né, católica, chamada de anglicanismo, que vai ser a religião oficial do Estado na Inglaterra. E vai começar a perseguir as outras religiosidades, a católica, os puritanos, que são calvinistas ingleses, os presbiterianos, que são calvinistas escoceses, né? E também, na França, vai acontecer muitos embates e guerras religiosas no contexto da Reforma, né? Como o famoso massacre do dia de São Bartolomeu, né? Onde católicos e protestantes vão lutar uns com os outros numa espécie de guerra civil dentro da França, onde muitos protestantes vão morrer, né? Por conta dessas guerras e disputas religiosas. Porém, como o Jean Donnemour falou, o catolicismo e o protestantismo vai fazer com que um haja sobre o outro, né? Porque a Igreja Católica, na tentativa de reafirmar os seus votos, né, e os seus dogmas, vai construir o Concílio de Trento, que eu vou colocar aqui para a gente dar uma olhada. Aqui, ó. O Concílio de Trento, né, que ocorreu aí entre os anos de 1545 e 1563, vão reafirmar os dogmas católicos, vão descrever uma lista de livros proibidos pelos católicos, né, inclusive livros com caráter protestante, o famoso Index, né, vai reativar a Santa Inquisição para perseguir os hereges, porque os protestantes os evangélicos eram tidos pela Igreja Católica nesse contexto como hereges, né. A Santa Inquisição vai ser reativada, né, diga-se de passagem, o Tribunal do Santo Ofício, né, e vai ser criado na tentativa de recuperar os fiéis perdidos pelo protestantismo e levá-los, inclusive, à fé cristã, né, levar a fé cristã para um novo mundo recém-achado, né, a América. Né. Vai ser criado uma nova ordem monástica, a Companhia de Jesus, né, e o Inácio de Loyola, que era o grande idealizador, né, inclusive vai ajudar a financiar as grandes navegações aí, né, a partir do apoio da Ordem de Cristo, para levar aí através da catequese, né, e através da conversão, né, dos povos indígenas, na África, na Ásia,
e principalmente na América recém-achada, né, levar o catolicismo, tendo em vista que na época os reis católicos vão investir maciçamente no processo da expansão marítima e também, né, o Papa Leão XIII, ele era, que inclusive vai dividir aí as terras do Novo Mundo, né, entre Portugal e Espanha, ele era, né, um Papa espanhol, né. Tudo aquilo que o catolicismo vai fazer, né, renovar as suas práticas, está relacionado à própria importância, né, e o combate que a reforma deu para literalmente modificar as bases do cristianismo ocidental. Se a reforma não tivesse acontecido, né, talvez as práticas dentro do catolicismo não teriam se renovado. Essa, inclusive, é a tese, né, da grande obra, né, do Jean de Lamour, que é o Nascimento e a Afirmação da Reforma. Ele vai dizer que catolicismo e protestantismo, um vai agir sobre o outro, né, e as modificações que cada um vão ter, né, vai interferir diretamente, né, nas ações de um ou de outro, né. A América vai receber também a importância de ter igrejas com características protestantes, né. Muitos daqueles que faziam parte das sociedades secretas também vão se converter ao protestantismo para fazer oposição à Igreja Católica, né. Os puritanos na Inglaterra vão ser perseguidos pelos anglicanos e as lutas religiosas, né, que vão acontecer na Inglaterra no século XVII vão ser talvez a porta de abertura das revoluções liberais, do questionamento ao antigo regime, certo? A Revolução Puritana, que é a primeira fase da Revolução Inglesa de 1640, né, vai ser a primeira experiência de uma revolução liberal, né? Principalmente vai ser o primeiro lugar onde a classe burguesa vai conseguir conquistar o poder na Europa. E isso vai se iniciar como uma guerra religiosa, onde a população vai utilizar a Bíblia como um instrumento revolucionário, né, dos dizeres do professor Christopher Hill, um clássico que ele vai construir na historiografia e inclusive envolvendo as guerras de religião na Inglaterra, que é a Bíblia inglesa, né, e também uma biografia importante do Oliver Cromwell, que era tido aí pela população puritana como um eleito de Deus, né. É importante destacar que tudo isso envolve o pensamento da reforma, não apenas aquilo que fez o Martinho, né, mas as consequências que a partir da reforma que ele abriu vão, né, conquistar, né, tanto no espaço intelectual e espiritual, como também, né, no uso da modificação através da reforma, para que as outras religiosidades também pudessem se reformar e modificar suas bases, o cristianismo católico que o diga, né? Tudo aquilo que o catolicismo vai ter na fase dos grandes descobrimentos, né, na fase ainda do período colonial brasileiro, né, vai ser a influência, né, com a importância da catequese, com os jesuítas que vão construir muitos aldeamentos para conseguir conquistar, né, a população indígena para a religião católica, né. O catolicismo vai se tornar a religião oficial das terras recém-descobertas da América, tanto as espanholas como as portuguesas, né, diga-se de passagem, e que tudo isso também passa a ser uma das consequências da reforma, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá certo? Continue acompanhando as nossas aulas do CPM no YouTube, né? Olhem a agenda do, porque lá vai estar as diretrizes da semana, né? Vão estar as atividades a serem resolvidas, né? O calendário de postagem das videoaulas, né? Não deixe de responder a atividade do Portal SAI, que está sendo repostada para vocês, tá? E os capítulos que nós vamos encerrando, né, a gente também vai colocando para vocês estudarem, vai ficar aberto aí até o final do mês de junho, então não deixem, né, de fazer, e quem não fez ainda, começa a fazer, tá bom? Para que a nota de MA de vocês não caia aí no final do bimestre. Um grande abraço e até a próxima!